Olá! Bom, hoje nós vamos falar sobre filosofia. Faz tempo que eu não falo sobre filosofia aqui no canal, então vamos lá. A metafísica positiva de Bergson. O Bergson foi um filósofo francês e ele teve assim um trabalho tão inerente dentro do âmbito da filosofia que ele foi reconhecido pela Fundação Nobel. Essa Fundação Nobel premiou ele com o Nobel de Literatura em 1927. O que era o principal objetivo do Bergson? Construir uma metafísica positiva, onde a intuição seria a base do método de construção do conhecimento. Este método de construção de conhecimento, pautado na metafísica positiva, é, aconteceria, funcionaria, como é que eu poderia dizer isso? Fluiria a partir de experiências empíricas e sociais. Assim, por meio da intuição, a realidade poderia ser entendida pelo homem. A sua obra afirmou a liberdade humana acima de qualquer coisa. O tempo teria outra dimensão para o Bergson. Como assim? O tempo que o homem percebe, o tempo que a gente vê passando, o tempo que a gente fala assim, ai meu Deus, já tá, sei lá, já são 4h58 da tarde, meu Deus, como o tempo passa rápido. O tempo que o homem percebe não é compreendido pelos métodos formais. Este tempo, um tempo de uma saudade, por exemplo, um tempo que passou, você olha uma foto sobre brincando de bicicleta, você fala, nossa, puxa, quanto tempo. Esse tempo que o homem percebe não é compreendido pelos métodos formais, porque era qualitativo. Assim, existia o tempo físico e o tempo experimentado pelo espírito. O tempo experimentado pelo espírito reunia os elementos do passado que ainda estivessem vivos no presente e reuniria os elementos pensados para o tempo futuro. Se anteriormente a metafísica se diferenciava da realidade, agora, para o Bergson, só era possível uma conclusão. A realidade era metafísica em si. Uma perguntinha, você sabe o que é metafísica? Não? Se você não souber, não tem problema, eu explico agora. A metafísica é a área que estuda e tenta explicar as principais questões do pensamento filosófico, como, por exemplo, da onde veio, qual a origem do ser humano, qual a origem do pensamento humano. Então, é uma área que vai tentar explicar o pensamento filosófico, a existência do ser, a causa e o sentido da realidade e os aspectos ligados à natureza. Basicamente, é uma área da filosofia que busca o conhecimento da essência das coisas, saber como aquilo foi criado, por que foi criado, com que objetivo foi criado, basicamente isso. Então, para o Bergson, que é o filósofo que a gente está vendo aqui, a realidade era metafísica em si, ela era constituída pela intuição, que seria uma experiência metafísica, e essa conseguia acessar a realidade de imediato. E aí, o que ele vai dizer? Olha, existem dois tipos de moral. Porque ele passou a refletir a respeito da moral e ele também refletiu a respeito da memória, que a gente vai ver já já. Mas sobre a moral, ele instituiu dois tipos de moral, de morais, né? Dois tipos de morais, isso. A moral fechada e a moral aberta. A moral fechada é aquela que diz respeito a, a uma moral respeitada quase automaticamente por todo mundo. Ela é uma moral social, ela é fixa, repetitiva, habitual. É um acordo entre os valores e os costumes de uma sociedade e os sentimentos e as ações dos indivíduos que vivem nessa sociedade. Agora, a moral aberta é a criação de novos valores. A moral aberta é quando você cria novos valores e novas condutas, acaba assim instaurando uma nova ética. Agora, ao colocar a intuição como base para a construção do conhecimento, o Bergson começou a pensar, refletir sobre a compreensão dos processos relacionados à memória. Para ele, havia dois tipos de memória: a memória hábito e a memória pura, ou memória propriamente dita. A memória hábito é aquela desenvolvida por meio da repetição. Para Chauí, que é outro filósofo, a memória hábito, né, no caso, é um automatismo psíquico. Como assim? É algo que a gente repete tantas vezes que o nosso cérebro acaba memorizando e quando a gente vai fazer aquilo de novo, a gente nem percebe que está fazendo. Por exemplo, se você dirige, né? Você pode perceber que quando você fala, sei lá, sua família fala assim, ó, vamos fazer uma viagem? Vocês topam? Bora. Aí você pega o carro lá para dirigir, beleza, tá dirigindo uma boa, e você vai conversando com as pessoas que estão no carro e nem percebe aquilo que você tá fazendo. Você tá conversando e ao mesmo tempo dirigindo. Só que para dirigir, o que que você faz? Você verifica o sinal para ver se está vermelho, amarelo, verde. Você verifica se tem algum carro atrás de você, na tua lateral, se tem alguma moto. Por quê? Porque todos os comandos que estão envolvidos, todas as componentes de quando você vai dirigir, demandam sua atenção. Mas já está tão automático, está tão no automatismo psíquico, que você nem percebe. Um automatismo psíquico que a gente adquire pela repetição contínua de alguma coisa. Como, por exemplo, quando a gente aprende alguma coisa de cor. A memória é uma simples fixação mental conseguida à força de repetir a mesma coisa. Aqui basta iniciar um gesto ou pronunciar uma palavra para que tudo seja lembrado automaticamente. Quando você vai recitar uma lição, repetir movimento de dança, quando você freia o carro no sinal vermelho, quando pisa na embreagem para mudar a marcha do carro, quando risca uma palavra errada que escreveu, quando gira a chave para a direita ou para a esquerda para abrir uma porta, todos esses gestos e palavras são realizados por nós quase sem pensarmos neles, ou até mesmo sem mesmo pensar, né? Ou a gente não pensa ou a gente nem percebe que está pensando. O automatismo psíquico se torna um automatismo corporal. Em contrapartida, a memória pura é responsável por conservar a lembrança de eventos únicos, especiais, valiosos. É o que a gente guarda na memória, mesmo que tenha sido por um tempo curto, por um tempo pouquinho, mesmo que a gente saiba que é algo que a gente jamais vai ter a oportunidade de viver e de experimentar.
Então, por exemplo, sei lá, um dia que você estava voltando de algum lugar, de um trabalho, da escola, da igreja, de uma festa, de uma balada, e aí você olhou assim para a lua, aí você parou assim um pouquinho, nem que seja por um segundo, 2 segundos, olhou e falou, nossa, que lua bonita. E aquilo mexeu com o teu coração de tal forma que ficou registrado na tua memória pura. Olha que lindo. Bom, você olha para a lua, aí você começa a olhar, percebe aquele reflexo da lua no céu, à noite, a contraposição de cores, texturas, luminosidade, tudo isso em uns 2 segundos. E aquilo mexe com o teu coração, você fica mexido com aquilo. Já aconteceu uma vez comigo, de eu olhar assim de relance para o sol, para a lua, para a natureza, que eu gosto muito de natureza. E aquilo me emociona. Eu fico com os olhos cheios de lágrimas, acredita? Eu fico emocionada. Porque eu vislumbro aquilo, eu olho a grandeza na natureza, aquilo me encanta. Enfim. E aí isso fica o quê? Na memória pura. Essa é a memória pura, que conserva a lembrança de eventos únicos, que você nunca mais vai ter contato com um evento exatamente igual aquele. Mas enfim, vamos para exercícios. Eu separei aqui 2 exercícios. E vamos lá, né, gente? Como as próprias palavras indicam, ética e moral referem-se ao conjunto de costumes tradicionais de uma sociedade, e que, como tais, são considerados valores e obrigações para a conduta de seus membros. Shelby. Muitos filósofos construíram e debateram os conceitos de ética e moral, estabelecendo proximidades e divergências de pensamento. Dentre eles, o filósofo francês Henri Bergson, que é este daqui que a gente está estudando sobre, desenvolveu uma perspectiva que busca compreender a relação entre dever e cultura, ou entre dever e história, que é basicamente, gente, se você não está conseguindo entender isso aqui, é basicamente esse conceito, essa contraposição de moral fechada e moral aberta. A moral fechada é aquela instituída pela sociedade, e a moral aberta é a criação de uma nova ética. Então, vamos lá. Para Bergson, essa é a afirmação 1, né? Aí, vamos ver a pergunta antes. Estão incorretas. Então, ele quer saber qual que está incorreta, qual que está errada. Deixa eu ver se eu consigo usar essa caneta. Consigo? Só não consigo apagar. Gente, me perdoem aqui que eu... Eita, peraí. Ah, achei a borrachinha. Tá. Perdão, gente. Ó, já fiz outra. Aí. Tá. Para Bergson, a moral aberta é a moral social? Peraí, eu acabei de falar que a moral aberta é aquela moral que institui uma nova ética. A moral social é a moral fechada. A moral fechada é fixa, ela é repetitiva, é a sociedade que institui. Não. Então, essa seria a moral fechada. Vou até colocar um F aqui de fechada. Bergson, então peraí, ó, estão incorretas. Aí a gente já sabe que a 1 está incorreta. Então, todas as alternativas que tiverem a 1. Opa. Olha, então, essa é a moral fechada, como vimos. Na 2, Bergson defende a razão? Não. Lembra que ele defende a intuição? Não é a razão. Bergson apresenta a ideia de uma moral fechada, em que novos valores e novas condutas são criadas. Opa! Novos valores e novas condutas criadas é a moral aberta, não é a moral fechada, né? Então, beleza. Então, estão incorretas. Incorretas. As 3 estão incorretas. As 3 estão incorretas. Então, é a alternativa E de escola. Tá bom? Bom, vamos para a próxima questão? O EM. Para Aranha e Martins, o conhecimento é o esforço psicológico pelo qual procuramos nos apropriar intelectualmente dos objetos. Com base nessa afirmação, assinale o que for correto. 1. Com o passar dos tempos, o que se entende por conhecimento assumiu diversas definições, dependendo da maneira pela qual os filósofos explicam o modo como se dá o nosso contato com as coisas. Perfeitamente. Essa está certinha. Bonitinha essa, né? 2. Chama-se de intuição, o conhecimento imediato. Isto é, o pensamento por insight ou visão súbita que aparece ao espírito sem intermediários. Sim, também bonitinha, por quê? A intuição é aquilo que você sente, é algo que vem da sua mente, do seu pensar, mas é algo que você também sente. 4. Chama-se de conhecimento discursivo, aquele que é produzido sem conceitos. Como que eu vou ter um conhecimento discursivo sem conceito? Não, 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 não. Não tem como. Isso daí não. Opa, cadê a bolinha? Aqui. Então, não. A 4 está errada. 8. Na história da filosofia, autores como Henri Bergson, que é o que a gente viu agora, Ulrich Krafft, não sei pronunciar o nome desse cara, perdão. Se alguém souber, me ajude, por favor. Edmund Husserl, também não sei pronunciar o nome dele, mas peço a gentileza de que, se alguém souber, me ajude, por favor, me ensine. Retomaram a discussão sobre o valor da intuição no processo do conhecimento. Sim, essa também tá bonitinha. Muito fofa essa daí. Opa. Aí, vou colocar um verdinho nessa. Oxi. Tá, e a próxima? Vamos lá. Para Kant, as intuições sensíveis e as intelectuais são a mesma coisa? Não. O sensível e o intelecto têm diferenciações para o Kant, então não é a mesma coisa, não. Portanto, tá errado. Então, quais são as corretas? 1, 2 e 8. Certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, compreendido este conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer observação, acréscimo, adendo que vocês quiserem implementar a este vídeo, será muito bem-vindo cada comentário de vocês. Muito obrigada, até a próxima!